Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Levantamos nossas vozes para declarar que há único e soberano Deus, Jesus Cristo. Agradecido. Vai. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois com tua vida, meu Pai, e consolado. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enches minha vida com tua vida, meu Pai, e consolado. É que em tua presença a plenitude de gozo, estou cheio de tua paz e de teu amor. E onde sob tua cobertura, tenho limpa consciência, minha vida está em tuas mãos, meu Senhor. Levanto minha voz e o meu louvor para ti, Senhor, pois com tua vida, meu Pai, e consolo. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enches minha vida com tua vida, meu Pai, e consola. É que em tua presença, é que em tua presença a plenitude de gozo, estou cheio de tua paz e de teu amor. E onde sob tua cobertura, tenho limpa consciência, minha vida está em tuas mãos, meu Senhor. Levanto minha voz e meu louvor para ti, Senhor, pois enche minha vida com tua vida, meu Pai, e consolado, meu Pai, e consolado, meu Pai, e consolado, consolado. Abba, Pai. Bem-vindo ao poderoso governo. Bem-vindo ao seu melhor dia. Bem-vindo à tua verdadeira família, que é a família da fé. E por isso, em uma só voz, podemos declarar que andamos no seu Espírito, Senhor. Confessamos a tua palavra, o teu Evangelho que nos salvou, que nos curou, da cabeça aos pés. Em uma só voz. Andar em teu Espírito é pensar em ti.
Viver na graça é ser feliz. A magnitude de tua essência hoje mora em mim. Enriquecida estou em tudo, o que seria estar sem ti. Andar em teu espírito, graças, papai, é pensar em ti. Viver na graça é ser feliz. é ser feliz. Isso, A magnitude de tua essência hoje, Senhor, hoje mora em mim. enriquecida estou em tudo, O que seria estar sem ti? eu te louvo, meu Senhor, mas as coisas tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Eu te louvo, meu Senhor, mas as coisas tu, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Sabedoria me concedeste, que lindo, também teu amor, aperfeiçoado desde ano, graças, sou justo, ó Senhor, e reinando em vida, me puseste, meu rei. Que privilégio agora tenho, sempre confessarei. Sabedoria me concedeste, Obrigado, Senhor, também teu amor, graças pela tua sabedoria. aperfeiçoado desde antes. Eu sou justo, Sou justo, ó e reinando em vida, e reinando. Reinando em vida, Graças, papai. me puseste, meu rei. Que privilégio agora tenho, eu sempre confessarei. eu te louvo, meu Senhor, mas eu te louvo, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Eu te louvo, meu Senhor, majestoso, ó Deus, afirmaste minha vida com o poder de tua palavra. Ah, papai! Somos quem somos porque o Senhor estabeleceu. Isso nos faz muito felizes. Por isso, teu nome é exaltado. Ah, que maravilha! O nome de Cristo. Seu nome é exaltado em toda a terra. Seu nome é grande no céu.
Dai glória e honra, louvores ao Senhor. Não há outro como Ele, nem Cristo. Não há outro como o nome do Senhor. Não há outro como o nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de todo louvor. É digno de glória, é digno de honra, é digno de todo poder. Para esse Senhor, já que estão aí os nossos aplausos, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ele que é o nome sobre todo nome, o nome de Cristo. O nome do Senhor no Antigo Pacto foi Jeová para os judeus, mas para Abraão, Isaac, Jacó, a partir daí ele era o Deus Todo-Poderoso, não é? Que morreu, ressuscitou e hoje o nome é sobre todo nome, o nome de Cristo. Podem sentar, fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos à família da fé, a reunião da família da fé. A família da fé, ela é tremenda. Ela está em toda parte. Ela está em todos os lugares. Porque é o Senhor que elegeu esta família da fé. É o Senhor que escolheu esta família da fé. E nós somos privilegiados porque fazemos parte dela. Estamos falando de espíritos. Estamos falando de espíritos que hoje ainda vivemos participando de carne e sangue. É um vaso de barro, complicado, difícil de lidar com ele, trabalhoso, mas temos que passar por isso porque o Senhor nos separou para vivermos o bem e o mal e conhecermos o mal. Só conhecíamos o bem porque éramos e somos ainda anjos, fomos criados como filhos de Deus para conhecer o bem e agora estamos tendo o privilégio. Muita gente se assusta com isso. Mas é o privilégio de conhecer também o mal, não para fazer o mal, mas para optar com entendimento pelo bem. E quero aqui trazer uma saudação localmente a toda a amada, preciosa, linda, sobreedificada congregação de Londrina, no Paraná, a quem nós amamos profundamente. É uma amada em todo o Brasil que ama vocês. Vocês não sabem talvez o quanto, mas há um amor muito profundo de toda a família da fé no Brasil, por que não dizer no mundo, também pela amada aqui em Londrina, nos lugares celestiais de Londrina. Esta amada, ela é uma amada mundial, uma amada universal, internacional, extravasa planetas, extravasa o planeta Terra. Essa amada é espiritual, e por isso nós louvamos a Deus por isso, e te saudamos aí. Estamos aqui com o abençoado Saulo de Tarso, com o Juninho Benjamin, com a Daniela, abençoada com todas as bênçãos, a Diego, abençoada, a Diego, tremenda, Cláudia, tremenda, colaboradora de Jesus Cristo, ressuscitado com esse entendimento extraordinário que Deus nos deu. Temos aqui uma visita muito especial a Maria Helena ou Marilena? Maria Helena. Olha, sinta-se bem em sua família, que é a família da fé. O Pai dos Espíritos vive no seu coração, na sua mente, que é o Senhor, é o próprio Deus que nos criou, que nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Nosso amado Paulo Crespo, grande irmão na fé, grande colaborador de Jesus Cristo, extraordinário, muito irmão, muito amigo nosso, de todos nós, há muitos e muitos anos. Abençoada Neuza, colaboradora de Cristo também, fiel colaboradora também do abençoado Paulo Crespo, né? Como todos nós aqui também, estamos muito felizes de tê-la aqui. E também a Anne,
Um grande privilégio ter você aqui. Você é uma abençoada com todas as bênçãos. Preciosa filha de Deus, do Deus vivo e do Cristo que ressuscitou. Estamos aqui com a Glorinha, nossa Glória, que de glória em glória está crescendo juntamente comigo, com muita paciência que ela tem de mim, reinando em vida, nos lugares celestiais onde Deus nos prepara para ir, né, de São Bernardo para Perez, de Perez para cá e daqui para onde tiver que ir. Temos aqui o nosso amado Marcos, colaborador de Cristo em todas as áreas necessárias. Estamos aqui com aquilo, para a glória do Senhor, com tudo aquilo que Ele tem nos preparado. Então, a vocês todos que estão aqui até o dia de hoje, firmados nesta verdade, consolados em seus corações, convictos do que creem, a todos nós, uma forte saudação. E é um propósito de estarmos aqui. E falando agora para a internet, também para todos os abençoados que nos assistem todos os dias que quiserem, porque tudo está lá à sua disposição. Olha, queremos dizer para você o seguinte: esta aqui é uma congregação muito preciosa que há muitos anos está aqui e agora estamos retomando novamente o nosso congregar presencial, né? E mais uma vez é uma satisfação muito grande. E agora você vai receber uma saudação. Olha, é uma amada lá no Rio de Janeiro que está há muitos anos congregando lá também. Passa por tudo que você possa imaginar. O Cristo não conhece muito, né? Só um pouquinho. Olha, o Rio de Janeiro é lindo, né? E agora nós vamos receber uma saudação muito especial para a amada aqui de Londrina e para todos nós. Eu me sinto daqui também, eu sou de Londrina. Amo vocês demais. Vamos lá. Vamos ver o que vem por aí. Amados de Londrina, aí no Paraná, vocês são bem especiais para todos nós, principalmente para mim, que tenho muitas lembranças maravilhosas daí. É uma alegria poder saudá-los neste momento que vocês retornam às suas reuniões. Nós sabemos, né? Nós cremos que tudo acontece no tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o propósito de Deus. Que a palavra continue correndo, que a palavra continue alcançando muitos outros com a mensagem da graça e apostolado, ou seja, o verdadeiro, autêntico evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. Então, amados, a congregação de Duque de Caxias envia um caloroso e afetuoso abraço a todos vocês. Louvamos a Deus pela vida de cada um e celebramos juntos esta nova etapa, abençoados com todas as bênçãos. Abba, Pai! Londrina! Londrina! Abba, Pai!
Isso aí, nova etapa de É, já vai. Calma aí, segue a lista. As nossas congregações, elas estão submetidas à palavra. Não há hierarquias, não há um ou outro. Estão submetidos à verdade do Evangelho. E só. E agora, vamos a um vídeo curto que a gente tem colocado em todas as redes sociais que a gente pôde colocar, inclusive no TikTok. Né? Em todos os vídeos, canais do YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Esse formato de vídeo teve milhares de visualizações e hoje nós temos o privilégio de passar aqui para vocês também. O corpo é um órgão neutro. Quem o comanda é a alma ou o espírito, a mente carnal ou a mente de Cristo. A alma interage com os seres humanos, limitada pelo que é natural. O espírito interage com a divindade sem limites, pois o espiritual é eterno. Alma e espírito são coisas diferentes, pois o Evangelho da Graça afirma que a palavra de Deus tem a capacidade de dividir um do outro. A alma não pensa muito, mas sente bastante. O espírito pensa, discerne e conduz o seu corpo a atitudes equilibradas. Enquanto a alma se deixa levar pelas paixões carnais, o espírito, que expressa a verdadeira identidade de um filho de Deus, domina as manifestações da alma e guia o templo do espírito ao caminho das boas decisões. O mundo é o cenário onde as duas identidades batalham. A alma sobrevive, o espírito gera vida. Quem se dará bem é aquele que saberá alimentar mais seu espírito, que produz vida em abundância. Você crê nisto? Eu creio. Nós cremos nisso. O Espírito é que comanda os sentimentos da alma e também o corpo, para onde é que ele deve ser levado. Isso foi apenas uma demonstração do que temos à disposição para que a palavra corra rápido. Né? Então nós vamos, nesse momento, ver um vídeo, que é o vídeo da semeadura. A ministração da semeadura. Riqueza versus prosperidade. Na carta que escreveu a seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo recomendou o seguinte: 1 Timóteo 6,17. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que desfrutemos delas. A riqueza é algo que você tem, ganhou, conquistou ou herdou. A riqueza por si só não é geradora. Você pode ser rico sem ser próspero, pois o que tem riqueza, sem ser próspero, somente retém para si. A prosperidade é algo que você gera. Sendo rico e utilizando a riqueza para gerar mais riqueza, aí sim você se torna próspero. Ser rico é como ter um lago de água parada. Cedo ou tarde, o lago morre. Um exemplo real é o Mar Morto. Não existe prazer nem vida em água parada. Existem doenças e parasitas. Ser próspero é como ter um lago com uma cachoeira abundante e um rio, onde existem peixes, onde se pode pescar, além de usufruir da fluidez do rio, da força da cachoeira e da calmaria do lago. E ainda poder compartilhar tudo isso com outras pessoas. Pessoas bem-sucedidas conhecem esta fórmula. Portanto, não desejam ser ricas, mas sim prósperas. O Deus vivo, cujo Espírito vive em nós, seus filhos, nos dá tudo o que necessitamos em abundância. A prosperidade total que engloba
bem-estar, saúde, vitalidade, energia, bom ânimo e muito mais. Bem viver, independência financeira, qualidade de vida, desenvolvimento e realização pessoal e profissional. E bem querer, família harmoniosa, amigos verdadeiros e influência positiva na sociedade. Lembre-se da parábola de Jesus quando disse: o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra, e dá fruto com perseverança a seu devido tempo. Prosperidade é um processo, um caminho, uma jornada que envolve semear e colher em todo o tempo. Semeemos com a visão de prosperidade. Da graça do Evangelho da incircuncisão. E nós aqui declaramos que aqueles que já têm semeado recebam sempre infinitamente mais. E enquanto você está nessa semeadura, eu quero aqui, antes de mais nada, louvar a Deus pela vida de todos em Londrina e no Brasil todo. E desde já falo também para a internet. Nós estamos aqui em Londrina, no estado do Paraná, com a amada congregação de Londrina. E para você que ainda não sabe o que é a congregação de Londrina, é uma congregação que trilhou um caminho de batalhas, de lutas e de entendimento. Mas o mais importante é que esses abençoados que aqui estão firmes e ancorados na palavra. Isso é o mais importante. Não importa o tempo que passe. O que importa é a firmeza enquanto o tempo passa. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. E vamos... Daqui a pouquinho tem uma surpresinha a mais. Mas agora, esta surpresa que vem aí é um vídeo do nosso abençoado pastor Ivan Lopes, que foi gravado já, produzido há um tempo atrás. Heme aquí, Señor. Esta es la razón. He estudiado el porqué de mi creación, solo para alabarte concluido. He estudiado mucho tiempo de tu libro, solo para exaltarte resumido. Tu palabra así lo ha establecido. Esa es la razón por la que vivo. Mi amado Redentor, mi Salvador, como ofrenda entrego a ti esta canción. Y esa es la razón por la que vivo, solo para amarte a ti, Señor. Para mí no hay otro motivo que exaltarte a ti, Señor. Mi Señor, esa es la razón. Tropezado en los afanes de este siglo, solo con
exaltarte yo he vencido. Maltratado, ahogado y casi destruido, solo con tu gracia yo he vencido. Tu palabra así lo ha establecido. Esa es la razón por la que vivo. Mi amado Redentor, mi Salvador, como ofrenda entrego a ti esta canción. Y esa es la razón por la que vivo. Solo para amarte a ti, Señor. Y para mí no hay otro motivo que exaltarte a ti, Señor. Mi Señor. Y aunque venga una tormenta, yo te alabaré. Y aunque digan que mañana yo me moriré, aflicción, persecución, siempre te cantaré. Aunque venga lo que venga, te exaltaré. Y esa es la razón por la que vivo. Solo para amarte a ti, Señor. Y para mí no hay otro motivo que exaltarte a ti, Señor. No, 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 no. Esa es la razón. No hay otra razón. Solo hay una razón. Tú eres la razón. Glória a Deus pela vida do Ivan. Eu queria trazer essa mensagem para cada um de nós aqui. O Ivan disse o seguinte: para mim só tem uma razão de louvar ao Senhor. E para nós, qual é a nossa razão? Vamos ouvir o Ivan? Bendecidos con toda bendición, familia de la fe, familia de la gracia en todas las naciones. En esta ocasión, específicamente para la amada en Londrina, allí en Brasil. Aquí habla tu hermano y maestro Iván López. Muy contento con esta nueva noticia de que Londrina entra en otra gloria, que Dios ha reiniciado este mover de gracia y apostolado en vuestras ciudades. Saludos al pastor Juan Giro y su esposa, que siempre su sentir es para su país, para el mundo, que todos hablemos una misma cosa, que estemos en un mismo sentir y en un mismo parecer, con una sola doctrina, un solo evangelio. Hello. El evangelio de la gracia revelada al apóstol Pablo en el tercer cielo. Me siento orgulloso de ustedes que tienen ese celo de seguir adelante y lo mejor está por venir. Les declaro lo que son: bendecidos, prósperos, sanos y en abundancia. Recibo que pronto en su momento podré estar con ustedes allá. Un abrazo. Y toda lengua que se levante contra ti. Desde já eu declaro que vamos trazer o Ivan aqui em Londrina. E tudo que está acontecendo é tremendo. O Ivan é uma pessoa que pensa o mesmo, crê o mesmo, fala o mesmo, tem o mesmo sentir. E ele é uma pessoa que ama
a palavra da verdade. Eu recebo a mente de Cristo ativada em você e em mim, porque é um privilégio, uma honra sempre poder compartilhar a palavra. E essa palavra aqui para mim teve um efeito impactante na minha mente. Não são dois. Na sua também. Tá bom. Nós vamos falar da palavra viva. Diga, palavra viva. Palavra viva. Número 1. A palavra viva é uma palavra que transforma desde dentro. Ela não vem de fora para dentro. O Senhor está em você e a palavra dele está em você. Está em cada um de nós. Por isso é uma palavra viva. Quando nós abrimos a Bíblia, sendo cristãos, porque tem gente que abre a Bíblia e que não está nem aí com a Bíblia, acaba questionando a Bíblia. Nos dias de hoje, há muito questionamento quanto à Bíblia. E é um perigo tremendo isso. E vamos compartilhar muito sobre um estudo a respeito desse assunto, recebo que em breve, porque é importante a gente defender o Evangelho e também a palavra do Senhor. Não estamos diante de uma palavra qualquer. A Bíblia não é uma qualquer coisa. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e não é por acaso, é porque as pessoas têm sede de ouvir o que Deus tem para dizer. Estamos diante de uma palavra viva, ativa, que não passa, que não é apenas história. A Bíblia está cheia de história, mas o que nos interessa na Bíblia vai muito além de história. Ela é vida, é poder, é a própria voz de Deus falando conosco. Aliás, quem é Deus? É a sua própria palavra. E em Hebreus 4:12 isso fica bem claro. Todos estão vendo bem aí? Porque a palavra de Deus, aqui não está falando a religião do Senhor, a religião de Deus é viva e eficaz. Deus não tem religião, ele tem palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela é ativa, ela age, ela atua em nós. E mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma, que é a psique. Nós estamos aqui no auditório de uma empresa de psicologia. Então a palavra de Deus, ela é mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito. E tinha gente que ficava discutindo se alma e espírito são a mesma coisa. É claro que não. Tanto é verdade que a palavra de Deus, ela divide a alma do Espírito. O Espírito é você, Deus, Filho de Deus, Rei eterno, assim como o Senhor. Ele nos fez eternos. Isso é o Espírito, perfeito, completo, sem mancha nem ruga. A alma é uma outra história. A alma nos faz sofrer, muitas vezes. Ela divide as conjunturas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus sabe por que você está aqui hoje. Por que você veio. A intenção do teu coração em estar aqui. Eu sei qual é a tua intenção, porque eu conheço vocês. Mas tem muita gente em Londrina que a gente ainda não sabe. E Deus vai destapar e vai trazer com as intenções corretas. Esta palavra não se limita a instruir a gente desde o exterior para cá, para dentro. Ela penetra até o mais profundo de nosso ser. E a palavra de Deus, que é o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Romanos a Hebreus, esta é a palavra de Deus para os nossos dias. Ela revela em nós coisas que nós nem mesmo sabíamos que nós temos aqui dentro.
Ela esquadrinha as nossas intenções, nossos desejos ocultos e nossas motivações. E nós não podemos nos esconder dessa palavra, porque é Deus que está dentro de nós. E a palavra dele fala tão profundamente dentro de nós que a gente não pode se esconder disso. Não dá para fugir. Né? Teve um cidadão que escreveu lá a Bíblia que disse: para onde eu me vou da tua face, Senhor? Se eu subir lá do céu, o Senhor estará lá. Se eu for lá para os profundezas da terra, o Senhor está lá. Em toda parte o Senhor está lá, está em nós. Às vezes essa palavra nos confronta. Ela machuca, ela mostra quem nós somos. Mas às vezes ela também nos consola. E é muito mais importante isso. Mas ela sempre nos edifica. Ou confrontando, ou consolando, ela está sempre edificando. Quando deixamos essa palavra operar em nós, não permanecemos iguais, como hoje nós não estamos mais iguais aqui. Vamos sair daqui diferentes. Eu vou sair diferente. Eu já ouvi isso aqui algumas vezes. Quando eu estava preparando isso aqui, eu falei: ai, pai. Ela limpa. A palavra de Deus cura, confronta e transforma. Por isso, nós não podemos nos conformar em ouvir a palavra de Deus superficialmente ou sem atenção. Devemos abrir espaço em nosso coração, permitir que ela nos molde e nos torne cada vez mais parecidos com Cristo. E é isso que interessa. Tem gente que fala: eu vou ser igual a Cristo? Como é que pode? Cristo era Cristo. E nós somos quem? Cristos. Somos deuses, somos Cristos. Filhos de Deus. Além do mais, como dizem Atos 20, 32, veja o que Paulo disse. E agora, irmãos, é Paulo falando ali em Atos, tá? E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para nos sobreedificar. A lei nos deixa crianças. Comentamos isso há um tempo atrás aqui em Londrina. O que nos deixa crianças é a lei. A graça jamais nos deixa crianças. Porque quando nós deixamos a lei e vimos para a graça, nós começamos a crescer de forma eterna. Nós crescemos em espiral para sempre. E não paramos de crescer nunca. Estamos sempre sobreedificando. A palavra de Deus, ela nos levanta, ela nos constrói como templo espiritual. Por isso que você é o templo do Espírito Santo. E nessa construção temos a certeza de que receberemos a herança juntamente com todos os santificados. Abençoados, o Senhor nos deu herança. Filho tem herança. Muitas vezes ficamos buscando uma herança aqui no mundo carnal e brigamos por ela e discutimos com os outros por causa da nossa herança na carne e das coisas que estão aqui materiais, mas a nossa maior herança não é essa. A nossa maior herança, você sabe, ela é o quê? Espiritual. Mas nós já podemos desfrutar dela, por isso que reinamos em vida. Quando abrimos a Bíblia, não temos somente um livro diante de nós, mas a Bíblia nos faz conversar com o Criador. Sua palavra nos revela quem é Ele, quem somos nós e qual é o seu propósito eterno em nós. Então agora nós vamos para o ponto número 2, que diz assim: a palavra que alimenta e nos conduz à maturidade. Quando conhecemos o Senhor, nós começamos como crianças espirituais. Você se lembra do tempo de criança que você ficou na lei? Eu me lembro do meu, lá no passado. E como Deus nos conduziu ali dentro do sistema religioso. E quando um abençoado aqui em Londrina entrou numa congregação do sistema religioso, e lá dentro, eu sei que vocês estão fazendo assim, porque a vida de vocês foi essa, lá dentro o Senhor separou alguém para ministrar a palavra da graça por quantos minutos? Não sei, 5, 10? Isso foi suficiente para muitos que estão aqui hoje, uns já se foram, mas estão por aí ainda, e aí vão chegar quando se tiver que chegar. E aquela palavra foi um opa na mente de cada um de nós. E por isso você está aqui hoje, por causa dessa palavra.
Sua palavra nos revela quem é o Senhor, né? Como crianças, nós necessitamos de quê? De leite. Mas não podemos ficar no leite. Hebreus 5,13 diz que todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. O leite, ele serve para algum tempo, mas depois de um determinado tempo, não fomos chamados a permanecer como crianças. Fomos chamados e não tem saída. Nós temos que amadurecer. Por quê? A transformação envolve amadurecimento. Fomos chamados a amadurecer, a crescer em conhecimento, sabedoria e profundidade espiritual. Isso só acontece quando nós nos alimentamos continuamente da palavra. O que mais nos serve de alimento, abençoados, é a palavra. O alimento sólido. Diga, alimento sólido. E deixamos que a verdade de Deus nos molde com disciplina, que muita gente não gosta porque não sabe o que significa, e amor. Todo mundo gosta do amor de Deus, mas nem todo mundo gosta da disciplina de Deus, pensando que a disciplina de Deus é chamada de atenção, é briga. Não, a disciplina de Deus é na palavra, é correção, em amor. Provamos a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, como diz Hebreus 6,5, né? Não foi uma experiência vazia, né? Provamos a boa palavra de Deus? Provamos os poderes do século vindouro? Sim. Do mundo vindouro ou do século vindouro? Sim. Não foi uma experiência vazia nem emocional. O que nós provamos da palavra de Deus não foi algo emocional e nem uma experiência vazia. Foi algo tão real que nos transformou interiormente. Já não queremos viver como os que ignoram a palavra, senão como os que a conhecem, a amam e a praticam. Essa palavra nos deu sabor à eternidade, nos abriu os olhos aos poderes do século vindouro e acendeu em nós uma paixão. Você sabe que você tem que ser um apaixonado pelo que é celestial, pelo que é espiritual. E não é uma paixão da carne, da alma, mas uma paixão do espírito. Cada vez que meditamos na palavra, o Ivan cantou uma música um tempo atrás, ela é antiga, né? Dizia assim: quando ouço a palavra, que gozo me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada. A palavra ela tem o poder de nos dar gozo, bom ânimo. Nós ficamos nutridos, por isso você está aí de pé. Nos fortalecemos e nos afirmamos na fé. Eu não preciso, para crescer e desenvolver, veja só, eu não tenho que evoluir saindo da graça para buscar outra palavra, porque não tem. Eu tenho que evoluir dentro do Evangelho da Graça e não buscar outra coisa qualquer por aí. Essa palavra, ela nos traz maturidade. E a maturidade não chega simplesmente com o passar do tempo, mas a maturidade chega com a relação que eu tenho com a palavra do Evangelho. Ponto 3. Estamos falando de palavra viva. A palavra viva, que dá vida, ela é viva, dá vida e poder. Sabemos que não decisão... Quem que nasceu aqui por decisão humana? Será que nós quisemos vir para cá para participar de carne e sangue? Será que nós chegamos para Deus lá na eternidade e dissemos: Senhor, me manda lá para a terra para participar de carne e sangue? Não. Ele nos trouxe para cá por conta dele, por vontade dele. Fomos gerados pela vontade de Deus através de sua palavra. Até o próprio Tiago diz isso em 1,18. De sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra de verdade. Essa palavra de verdade não só nos deu vida, mas nos deu identidade espiritual. Qual é a sua verdadeira identidade? Espiritual. Como filhos, como herdeiros que somos. E agora caminhamos com propósito. Quantas pessoas caminham com propósito nesse mundo? Você precisa ter propósito em sua vida para caminhar com sentido. Que tem pessoas que estão vivendo sem saber para onde vão, o que estão fazendo, estão tentando viver no meio de uma confusão danada. Nós somos primícias
somos herdeiros e filhos de Deus. Então agora caminhamos com propósito, com sentido e com destino eterno. O Senhor nos gerou um dia, num determinado momento. Mas depois que nós fomos gerados, hoje somos eternos. Jamais morreremos. Nunca morreremos. Não existe morte para nós. Existe um destino eterno. E por isso também entendemos que o próprio universo foi criado de que forma? Como é que o universo foi criado? Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando Deus começou a criar as coisas e separar as coisas nessa terra, o que ele usou? Só a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é viva. E nós somos quem? Nós somos quem? Somos deuses, somos filhos de Deus. Será que a nossa palavra é tão viva quanto a dele? Sim, se nós entendermos quem somos. E quando abrimos a nossa boca, sabemos o que estamos falando. De maneira que aquilo que se vê, as pessoas gostam de ver. A ciência quer ver, ela quer comprovar. Ah, mas de onde o mundo não vê, esse negócio de criação de Deus, isso não existe. Foi uma explosão de um planeta que explodiu e a Terra explodiu e gerou, os dinossauros acabaram. Isso não existe. Deus criou tudo por sua palavra. Aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. E agora? E agora? Durma-se com um barulho desse. Deus criou tudo por sua palavra. Ele creu, ele falou, eu quero isso. E é isso que vai ser. E nós estamos aqui hoje porque Deus nos criou por sua palavra. Ele disse, eu quero você. Eu quero você, eu quero você. Hebreus 1:3 diz assim, ele sustenta todo. Deus sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. É por isso que querem derrubar a Bíblia. Porque na Bíblia está escrito isso. Que Deus sustenta todas as coisas, o mundo. Deus sustenta os maus desse mundo. Deus sustenta o sol que nasce sobre justos e injustos com a palavra de seu poder. Deus sustenta. Ele segura o mar para não entrar dentro dos prédios onde a pessoa construiu casas na beira do mar com a palavra do seu poder. Ah, são os anjos? Sim, são os anjos com a palavra do seu poder. E mais ainda, nós vivemos e respiramos em um mundo que se mantém em pé pela palavra divina. Nós estamos vivendo aqui porque Deus sustenta isso tudo. Uma bola suspensa no universo. Só isso. Que tremendo que é isso. Uma bola. A Terra é redonda. Já se provou isso lá no espaço. Já tiraram foto de lá. E essa mesma palavra opera hoje em nossos corações. Quando nós entendemos quem nós somos de verdade, quando abrimos a nossa boca e falarmos em Deus e agir através de nós, isso eu tenho visto. Estamos aqui hoje porque Deus quis que estivéssemos aqui hoje. Fizemos uma viagem linda, maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito aqui para nós hoje. Ele guia as nossas decisões. A palavra do Senhor em nossas mentes guia tudo que nós decidimos fazer. Eu não posso decidir uma coisa em carne, eu tenho que decidir pela palavra, pelo Espírito, pelo propósito. Ele nos sustenta na prova. O Ivan acabou de cantar uma música em louvor, dizendo que ele passou por tantas coisas e depois o Senhor o sustentou lá no meio das tribulações, conduzindo-nos pela senda da verdade da vida. Muito bem. Ponto 4. A palavra viva, ela também salva os salvos e produz fé. Não é a minha fé e não é a minha salvação. Cremos que a palavra de Deus não é só uma mensagem para ser entendida no intelecto. Aliás, no intelecto humano jamais será entendida. O intelecto humano é muito mesquinho, muito arrogante para essa palavra funcionar. A palavra de Deus, ela é uma verdade que se recebe com fé. Por isso que fé e ciência é uma coisa complicada. Não dá para andar muito junto.
Essa fé não nasce de nós mesmos. A fé de Cristo é que te trouxe a informação do Evangelho da Graça que te faz feliz. Eu jamais poderia ir buscar isso e alcançar e conquistar. Eu estava no sistema, vocês também. Aquele tremendo dia de 10 minutos, que eu já falei no começo e volto a falar, que alguém pregou lá dentro do sistema religioso, 10 minutos para a palavra de fé pregada ali dentro, para você sair de lá e dizer, achei o que eu queria, encontrei a pedra de grande preço. Essa fé não nasce de nós, senão que ela se ativa quando ouvimos a palavra do Evangelho da Graça. Por isso que a fé é pelo ouvir. Mas tanta gente querendo ver, quero ver a Deus. Aí o Filipe chegou lá para Jesus e falou, Senhor, o Senhor fica falando tanto, mostra-nos logo a Deus e isso nos basta, pronto. A gente quer ver Deus. E Jesus olhou para o Filipe e disse, quanto tempo faz que a gente está junto aqui, Filipe? Filipe, você está me vendo? O que você quer mais saber? Eu mesmo. Estou aqui, Filipe. Você quer ver a Deus? Estou aqui. Estamos juntos, beleza? Papai. Aí lá na frente, quando ele ressuscitou, ele deu uma lição. Se apresentou no meio dos discípulos e teve um. Ele ficou famoso até hoje por sua falta de fé. Tomé. Tomé quis ver o Senhor. Mostra, Senhor, prova que é o Senhor, prova. Tomé, você está me vendo? E você está crendo em mim porque você está me vendo? Pois eu quero dizer para você e para todo mundo, e as gerações vão ler isso que eu vou deixar registrado. Bem-aventurados os que não me viram fisicamente e creram. Quem são estes? Quem somos estes? Que não vimos a Jesus andando por aí, mas que cremos porque a sua palavra é viva. Eu preciso ficar provando que a Bíblia, ela é viva em mim. O meu espírito testifica, o teu espírito testifica que a palavra é viva. Não preciso de provação para cientista nenhum. E que palavra é essa? É a palavra do Evangelho da Graça. Não é a história de Israel, não são os profetas, não é os livros históricos que viram as pessoas, Jesus batizando, Jesus curando. Não é isso. Os livros apócrifos, não interessa. O que interessa é a palavra do Evangelho que foi preservado para nós. Está lá, 14 cartas de Paulo. Como diz Romanos 10:8. Olha, a palavra que salva e produz fé. Romanos 10:8, o que está escrito? Perto de você está a palavra. Perto de ti. Por que a mente não está lá no pé? Por que está um perto do outro, a mente e a boca? Para você entender e imediatamente se expressar com fé. A fé de Cristo e o ouvido que também está perto. É um trio tremendo esse aqui. É mente, ouvido e boca. A graça, abençoados, é um pacto de boca. A música da abençoada enviou aí. A graça é um pacto de boca mesmo. Não dá para ouvir a graça e ficar calado. Você tem que chamar a existência as coisas que não são como se fossem. Esta é a palavra de fé que pregamos. E no verso 17, olha aí, falamos agora há pouco. Assim que a fé é pelo ouvir, porque não é a minha fé. Se fosse a minha fé, não precisava ouvir nada. Por que o sistema não usa a fé que ouve, e sim a fé que ele quer falar? Senhor, vem aqui! Toca, pega, encosta. Não, a fé não é encostar, não é óleo na cabeça. A fé é pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir o YouTube de qualquer maneira, é ouvir a palavra de Deus. E que palavra de Deus é para os dias de hoje? O Evangelho da Graça. Quando ouvimos a palavra, não qualquer palavra, senão o Evangelho da Graça, que é a boa palavra de Deus,
Porque na Bíblia também tem uma palavra de Deus que hoje já não é boa, já foi. E a lei, velho pacto, essa foi a palavra de Deus também. Mas Deus deixou lá no velho pacto. O Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra boa de Deus, o Evangelho da Graça, o Espírito Santo opera em nosso interior. E ele faz o quê? Desperta a fé em nós. Essa fé nos impulsiona a crer no que antes parecia loucura. Eu tenho exemplo disso em mim mesmo. Quando eu ouvi a palavra da graça pela primeira vez, eu falei, está estranho. Porque eu queria entender com a minha mente teológica. E não é por teologia. A palavra loucura e confessar com nossa boca o que agora sabemos que é verdade. E é nesse momento que a palavra se torna viva e eficaz em nós. E a fé não é uma emoção, senão uma resposta viva à voz de Deus. Veja o que diz lá em João 1. No princípio era... O que é verbo? A palavra. Quem era o verbo encarnado? Cristo, Jesus. E o verbo estava com Deus. Antes da fundação do mundo, Cristo estava com Deus, era o próprio Deus. E o verbo era Deus. E quem era Deus? A palavra. Deus é o que ele fala. Deus é o que ele diz. Essa palavra eterna, esse verbo divino, se fez carne em Jesus Cristo. E em João 1,14 diz assim: e aquele verbo foi feito carne. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Qual foi o primeiro homem que Deus criou? Ele mesmo, em corpo. A imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque a semelhança de Deus é Jesus Cristo, igual a Ele em corpo. Somos assim nós. Ele foi o primogênito entre muitos irmãos, e somos nós. E aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós. Quando? Quando ele esteve em carne. E hoje ele está entre nós. Ele está em nós. Abençoados, quando ouvimos o Evangelho e cremos nele, não só aceitamos uma doutrina, entenda isso. Vocês estão aí porque qual é a doutrina de vocês? Não é só a doutrina, nós somos entregues a uma forma de doutrina de acordo com essa palavra. Nós recebemos ao verbo feito carne, o próprio Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, Cristo ressuscitado. E ao entrar em nós por meio da fé, ele nos traz vida eterna. Vida em abundância. Ele mesmo declarou em João 10:10. O que ele disse? Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Você acha que, sinceramente falando, no tempo em que Jesus veio, esteve na terra, debaixo da lei de Moisés, essa palavra era para aquele tempo? Não dava para ser. Muita condenação, todos debaixo de maldição. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É hoje, é agora, e não deixe para amanhã. Abra a sua boca e diga: é para já. Vou falar como um Deus. Então entendemos que a palavra não é só para o momento da conversão. Tem gente que se emociona tanto quando se converte. Teve gente que se emocionou no sistema quando se converteu, chorou, foi batizado, aquela coisa toda, e passou. A verdadeira conversão, a gente sabe qual é. Quando a loucura da palavra nos atingiu. Vamos falar sobre isso ainda. Desde o interior, essa palavra nos comunica essa vida abundante. Nos preenche de paz. Hoje eu estou em paz. Olha, hoje eu estou em paz. Hoje. É porque amanhã eu tenho um compromisso que pode me tirar a paz. Negativo. Nenhum compromisso que você tiver, seja ele qual for, pode te tirar a paz se você tem esta vida em abundância. Se você tem a palavra viva em você. Porque o Deus de paz está em você.
A paz do Senhor. Paz do Senhor. Já virou um chavão, né? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Não é paz do Senhor. É o Senhor da paz. Muito mais do que a simples paz do Senhor que está em cada um de nós. Está vivo em você. A palavra que ouvimos, cremos e confessamos é o próprio Cristo. É o Verbo. E essa palavra viva e eterna mora onde, abençoado? Diga, mora em mim. Diga de novo, mora em mim. Por meio dela vivemos, crescemos e perseveramos. Londrina é uma prova de perseverança. Essa congregação é uma prova de perseverança. Vocês sabem mais do que eu, que vocês já passaram por aqui. Cremos porque alguém nos ministrou essa palavra. E hoje somos chamados a proclamar esta palavra para outros. A palavra não somente nos salva, senão que ela também pode salvar a muitos mais. Se essa palavra vai salvar muitos mais, se estiver em nossas mentes e em nossas bocas. O crente vai vir agora. Ponto 5. A palavra da cruz e do Espírito. Para muitos a palavra da cruz parece o quê? Loucura. Como diz Paulo em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por que a pessoa se perde? Porque ela olha para a palavra como loucura. Se ela olhasse para a palavra como salvação para ela, ela não se perderia. O que é se perder do inferno? Não, é viver no inferno. Não é ir para, é viver sem o conhecimento da verdade e pessoa está vivendo no inferno. Não tem paz, não tem satisfação, tudo está ruim na vida, ó vida, ó céus, ó terra, e fica por isso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas, e é isso que nos interessa, aos que se salvam. Salve-se quem puder, ouvindo a palavra, ouça a palavra que você vai ser salvo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós que cremos nela, ela é poder de Deus. Não é salvação eterna. Não, salvação todos os dias da nossa vida. Salvação que a graça trabalha com o bem-estar diário. A graça trabalha com a prosperidade, a harmonia do dia a dia, vida abundante. E na sequência do contexto do verso 18 está o verso 21. Agora vem. Uma palavra muito forte para o sistema religioso. O crente fica louco com isso aqui. Pois já que na sabedoria de Deus, que é a palavra da cruz, mais precisamente depois da cruz, o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria de Deus. O mundo conheceu a Deus? Não. Ele tenta conhecer a Deus fora da sabedoria de Deus, não dá. Então, o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar Salvar o que crê. aos que creem já, aos que dizem que creem, ou aos que creem, mas vivem como se não crescem, porque estão sempre vivendo como mendigos, vivendo como pelo amor de Deus, Deus abençoe, e Deus abençoe, e Deus abençoe, Deus te ajude, vai com Deus. Não, Salvar o que crê. é salvar o que crê, pela loucura da pregação. Qual é a loucura da pregação? Deus te abençoe não é loucura. Loucura é dizer que você já é abençoado independentemente do que você fizer na sua vida. Todas as bênçãos. Com todas as bênçãos, sem faltar nenhuma. Loucura não é dizer que você está em pecado e venha se arrepender porque você precisa de Jesus. Loucura é dizer que você não tem pecado. Mas eu estou vivendo uma vida desgraçada. Não, você está pensando e você que tem que sair dessa situação, não é? É a palavra. Deixa a palavra entrar na tua mente, olha só. Você que me assiste pela internet aí. Olha, salvar aos crentes pela loucura da pregação. Quantos crentes aqui estão salvos? Todos nós.
Somos crentes salvos. Tem crentes perdidos? Tem. E o que nós temos que fazer com eles? Com a mente na palavra e com a boca na palavra, salvá-los com a loucura. Não é salvar com evolução espiritual fora da graça. Salvar com a palavra do Evangelho da graça. Como nós fomos, né? Como nós fomos. Não nos envergonhamos dessa mensagem. Olha, ainda que seja escândalo para uns e ignorância para outros, ela nos salvou, e se salvou você, você vai ficar envergonhado dela? Ela me salvou. Eu posso dizer que eu sou salvo por esta palavra. Pela graça. Pela palavra viva. Graça sois salvos. E o que Paulo diz a respeito desta palavra? Lá em 1 Coríntios 2,4. Nem minha palavra, nem minha pregação foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, senão com demonstração do Espírito e de poder. Paulo podia ter dito, olha, Paulo esteve na Grécia. Paulo falou diante dos gregos lá no Areópago de Atenas. Ali só falava só filósofos importantes da Grécia Antiga. Só gente fera lá. Paulo podia ter dito lá, olha, estou aprendendo muito com vocês. Esses deuses de vocês não servem para nada. Eu vim apresentar para vocês o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem, mas que é o Deus que criou o mundo, o universo, fez tudo com a palavra do seu poder. E aí, depois que Paulo acabou de falar, os sabichões gregos falam, quem é este falador? O que esse cara está falando aqui? Um negócio que a gente... É curioso que ele está falando mais. Nem minha palavra, nem minha pregação foi com palavras persuasivas. Está assim de gente no mundo hoje com palavras persuasivas. O YouTube está assim de gente com palavras persuasivas. Nossa, é horrível. É tremendo. Tem que saber discernir. Nós confiamos em que a palavra ungida pelo Espírito, que tem vida, tem o poder de tocar os corações mais duros. Pode pensar uma pessoa que você quiser agora, aquela que você conhece, que é durinha de entender. A palavra pode mudar. 6. A palavra como arma, guia e selo. Efésios 6,17 nos recorda que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ataque. Palavra de ataque. Mas como assim? Guerra? Palavra de ataque. Paulo disse que estava em defesa do Evangelho, né? Não é uma espada física, mas é mais poderosa que qualquer arma humana. Com ela, alô, abençoados. Com ela lutamos contra a mentira, o temor e a maldade. Obrigado. E como diz Efésios 1,13, e esse texto aqui é um texto que, olha, devia ler ele mais tempo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, número 1, ouvir o evangelho da vossa salvação, que é a palavra que salva através da loucura, e tendo nele crido, então é ouvir, crer, o que acontece? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? O que é o selo? O que é um selo? O carimbo eterno. É a garantia de que você vai ser transformado, a garantia de que você é salvo para sempre. Ponto 7, está acabando. Uma palavra aqui viva que nos guia dia a dia. Não podemos esquecer nem desprezar o que diz o Salmo 119, 105. Tua palavra, foi Davi que disse isso, ele não sabia o que era aquilo. Ele foi educado na graça, assim como todos nós antes da fundação do mundo. Mas naquele momento ali ele estava achatado por causa da lei. Mas ele disse, tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente sabe que palavra é essa. Qual é? A palavra viva, a palavra do Evangelho da Graça. É lâmpada? Ela ilumina? No meio da escuridão? Mais do que uma lanterna? Muito mais. Ela não ilumina através de opiniões humanas. Sem essa palavra, sabe como é que nós estaríamos hoje?
perdidos. Com ela nós caminhamos com firmeza e não somos movidos por emoções nem por opiniões humanas, senão pela verdade de Deus revelada em sua palavra. Conclusão. Nós não somos do mundo, abençoado. Não somos do reino. E o reino de Deus se edifica sobre a palavra viva e eterna. Essa palavra nos salvou, nos dá poder e autoridade. Quando você fala essa palavra, você tem uma autoridade que você nem muitas vezes imagina. Que palavra é essa de autoridade? Ninguém consegue refutar o que você está falando. Já percebeu que a graça não pode ser combatida biblicamente? Não pode. Essa palavra nos salvou, nos dá poder, nos alimenta, nos equipa, nos guia e nos transforma. Por isso, como igreja, como família e como crentes, nos aferramos a essa palavra todo dia. E agora eu fecho dizendo assim para vocês, que ela nunca se aparte de nossa boca, da minha, da sua. Esse é um pacto de boca. Nem de nossa mente. Sim, por isso que falei. Crie, por isso falei. Que vivamos por ela. E se for necessário, façamos tudo por ela. O que for. O que for. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso aqui em Londrina. Porque essa congregação merece essa palavra. E que também outros possam encontrar vida aqui em Londrina ao ouvir esta palavra por meio do lábio de cada um de vocês e de nós também. Amo vocês. O Senhor nos ama e Ele nos deu esta palavra viva e eficaz para nós utilizarmos no nosso dia a dia e para com ela nós sermos testemunhas diante do mundo. Quem somos nós? Desde os mais débeis, todos nós somos coxos. Isso nós já aprendemos um tempo atrás e é verdade. Todos nós temos debilidades. Todos nós necessitamos da disciplina, do amor do Senhor em nossas vidas. E Ele tem feito isso conosco. E por isso estamos bem felizes, maduros e amadurecendo e crescendo cada vez mais. É uma honra estar aqui neste dia, compartilhando com os meus irmãos e as minhas irmãs que o Senhor trouxe para esse dia. No próximo mês eu recebo, em junho, estarmos aqui novamente com estes irmãos e com outros que não puderam vir hoje, mas eu sei que tem o Senhor preparado esses irmãos para mim. Tá bom? Abençoados e abençoadas. Pela palavra da boca de Deus, o nosso universo veio a existir. A sua imagem o homem formou, e sua lei criou para cumprir. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Deus. Veio então para morrer na cruz e por nós cumprir toda a lei. Ao ressuscitar subiu ao céu e um novo pacto iniciou. Escolheu a Paulo para o novo evangelho anunciar. Jesus ordenou, Paulo escreveu, ele explicou. Ao crer na graça e o apostolado, o Deus de paz
Deus comigo está. Nos tirou das trevas para o reino de sua luz. Temos viva consciência, não somos escravos, filhos sim. Mesmo que um anjo vier do céu e um novo evangelho aqui pregar, sigo firme e ancorada na graça de Deus até ser transformada. Jesus Cristo é Deus, em minha mente Ele está. É Senhor pra todo o que crê e também pra aquele que não crê. E pelo qual falei, caminhando em boas obras estou. Em vaso de honra sou um Deus na terra, papai. E de glória em glória nesse reino sempre firme estou. E abençoada sem pecado livre seguirei. Salva sempre salva sou, a salvação não se pode perder. Esse evangelho é eterno e não muda, Cristo vivo está. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.